Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 10. Se você tiver aí com a sua Bíblia ou com o seu celular, que você mantenha ela junto de você, que nós vamos meditar em algumas passagens bíblicas que o Senhor nos preparou para esta noite. Amém? Palavra do Senhor. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Palavras do Senhor, palavras do nosso Deus. Nosso tema, meu amado irmão, somos o povo escolhido de Deus. Então nós temos como um tema essa continuidade dispositiva de 1 Pedro. Aos domingos estamos estudando, estamos meditando na palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, e às terças em 1 Pedro, e em breve nós também já vamos começar a exposição de outros livros. Mas esse tema, somos o povo escolhido de Deus, nesses versículos aqui que se seguem, o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, por meio do seu Espírito, fala sobre a pedra viva, fala sobre o povo escolhido. Quem é essa pedra viva? Quem que é esse povo escolhido? Nós também conhecemos aqui essa passagem, principalmente o versículo 9, como sacerdócio de todos os crentes. Sobre a importância do sacerdócio, a importância também do cristão. Então, o que é essa pedra viva? Esse povo escolhido. Aqui nesses versículos, Pedro, inspirado, fala que Jesus, ele foi a pedra angular, ele foi aquela pedra rejeitada pelos judeus, e ele é rejeitado por todos aqueles que não fazem parte do seu reino, que não foram chamados pela graça. E aqueles que trabalham em construção, eu sou da área da educação, então não entendo muito dessa parte civil, de engenharia, dos mestres de obras, mas eu sei que a pedra angular é a pedra que é considerada a pedra fundamental. Se você não tiver uma estrutura, uma pedra angular, que é o fundamento, que é a base para qualquer construção, seja de um grande prédio, de um edifício, de uma casa, nós sabemos que se não tiver essa estrutura, ela vem ao chão. Então, a palavra do Senhor estava mostrando para aqueles irmãos que a pedra angular, que é Jesus Cristo, ou seja, Jesus, ele é a base, Jesus, ele é o fundamento desse edifício espiritual. Esse edifício espiritual que tem como base Jesus Cristo, que é a pedra angular, que é a pedra fundamental, ou seja, ele é o alicerce desse edifício, ele é o alicerce desta igreja, ele é o alicerce desse corpo de Cristo, mas aqui nós estamos entendendo essa metáfora do edifício, e todos aqueles que são chamados, porque essa pedra angular, que é Jesus, ela foi esnobada,
ela foi rejeitada também como um plano de salvação de Deus para que os gentios, não só o povo de Israel, os judeus pudessem ser alcançados pela graça salvífica de Cristo. Então o coração de muitos judeus e das pessoas, daquele antigo povo de Israel foi fechado para que eu e você, todos aqueles de diversas nações, de diversas línguas, de cantos espalhados pelo mundo, tivessem a oportunidade de fazer a parte do novo Israel de Deus. Não só judeus, mas judeus, gentios, quem quer que pudesse ser alcançado por essa graça. E dentro desse edifício, que é um edifício que ele ainda não está acabado, todos os que vão sendo chamados, todos aqueles que vão sendo resgatados pela graça preciosa e merecida de Cristo, graça essa nos dada de uma forma preciosa, gratuita, sem merecimento algum. Nós vamos sendo essas pedras vivas, nós vamos fazendo parte desse edifício que está em construção, que está em desenvolvimento e que será e que encontrará a sua plenitude na segunda volta de Cristo. Nós esperamos ansiosamente para que esse edifício espiritual ele seja completo, para que esse edifício espiritual ele seja terminado. Mas todos que vão fazendo parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, também fazem parte desse edifício. E aqui a palavra do Senhor diz que nós somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Você já viu um edifício? Não tem como você desassociar uma pedra da outra. Uma vai precisando da outra, uma vai encaixando na outra. Essas são algumas das metáforas desse novo povo de Deus, do Novo Testamento, na Nova Aliança, nesse novo pacto que nós temos através da salvação em Jesus Cristo, da ação de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte da videira verdadeira, nós fazemos parte desse novo edifício, e somos pedras vivas, que tem como alicerce, que tem como fundamento a pedra angular, que foi rejeitada por muitos. E continua sendo rejeitada por aqueles que ainda não foram alcançados ou ainda estão com seus corações, a porta do seu coração fechada e Cristo ainda não faz morada lá. Eu e você. E se você ainda não foi alcançado pela graça, você que está escutando agora ou depois, deixa Deus fazer parte da sua vida. Ouça a voz de Cristo, Ele está te chamando para que você também faça parte, seja uma pedra viva desse edifício que está em construção. E é sobre esse tema, meus amados, somos o povo escolhido de Deus, que nós vamos meditar nesta noite. Continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver aqui algumas passagens. Ainda no capítulo 2, vamos ver o que diz o versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Lemos no início deste culto. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, meus amados, uma primeira verdade da palavra de Deus para nós neste momento, nesta noite, nesta celebração de junho, já chegando aí no meio deste ano, é que nós somos escolhidos para oferecer uma vida agradável a Deus. Eu e você, todos aqueles que são chamados por Deus, que fazem parte desse edifício, que tem como a pedra angular, que tem como fundamento, que tem como alicerce Jesus Cristo. E esse edifício ele continua em desenvolvimento, porque todos que vão sendo chamados vão participando. Então nós somos escolhidos para oferecer uma vida agradável a Deus. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Pedro estava falando para aqueles irmãos,
principalmente da região da Galácia. Esta carta ela foi escrita, nós lembramos, porque a igreja estava sofrendo uma grande perseguição e o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, usado por Deus, ele vai trazendo algumas verdades também para aqueles irmãos que sofreram aquela grande perseguição no período de Nero. Eles entendessem, aqui nesse contexto, falando, olha, vocês agora são pedras vivas, né? Vocês são um sacerdócio santo e os sacrifícios de vocês devem ser sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo. Então nós somos escolhidos para oferecer uma vida agradável a Deus. A palavra do Senhor estava direcionando aqueles irmãos para que eles entendessem que eles tinham agora uma nova vida em Cristo Jesus. Mas essa nova vida você não pode ficar lembrando do que passou. Você não pode trazer os seus vícios antigos, aquilo que fazia parte da sua antiga natureza. Aqueles que foram escolhidos é para oferecer uma vida agradável a Deus, como sacrifícios vivos. E como diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no seu primeiro versículo, que nós temos que ser o sacrifício vivo, o culto agradável a Deus. O culto ele não é feito somente quando nós nos reunimos como comunidade. O culto ele é feito através da nossa vida. E esse culto agradável a Deus é uma vida que agrada ao Senhor. Nós somos convocados, meus amados irmãos, a ser a ajudar nessa casa espiritual. A ser essa pedra viva, que tem como fundamento, que tem como pedra angular, que foi rejeitada. Mas o próprio Deus, Ele nos chamou para essa nova vida. Ele não nos rejeitou. Ele nos amou, como continua nos amando, amor esse que deu seu próprio Filho. E quando nós somos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, quando nós entendemos, quando os nossos olhos... o véu ele é tirado dos nossos olhos e nós entendemos essa nova vida. Nós somos convocados a oferecer uma vida agradável a Deus. Muito melhor, meus amados, é agradar a Deus do que a homens. Nessa nova vida de um sacrifício vivo através de nós, como pedras vivas que fazem parte desse edifício que está sendo construído, nós temos que entender que a nossa vida é um culto a Deus. E que nós fomos chamados não para viver do mesmo jeito, mas de uma forma diferente, de uma forma verdadeira, de uma forma viva, de uma forma onde as pessoas veem a imagem e semelhança de Cristo, onde naturalmente nós vemos o agir de Deus através da nossa vida. Nós somos convocados para ter uma vida agradável a Deus. Não é para fazer do mesmo jeito, não é para pensar, para agir, é uma nova vida, né? Com sacrifícios vivos, uma casa espiritual. Nós somos um sacerdócio santo, somos o povo escolhido de Deus para viver uma vida agradável àquele que nos chamou. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Esse é um direcionamento do Senhor para nós. Somos escolhidos para oferecer uma vida agradável a Deus. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Livro do profeta Isaías, 43, capítulo 43, versículo 21. Ao povo que me formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Ao povo que me formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então, uma segunda característica, uma segunda reflexão, uma verdade deste texto é que nós fomos eleitos para anunciar as maravilhas de Deus ao mundo. Fomos eleitos para anunciar as maravilhas de Deus ao mundo.
Versículo 9 novamente: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, nesse versículo 9, está falando algumas das características desse novo povo, desse novo Israel, desse povo agora que faz parte que saiu de um reino de trevas, mas pertence agora a um reino de luz. Nós somos uma geração eleita porque nós somos eleitos por Deus, porque nós somos chamados pelo Senhor, um sacerdócio real, uma nação santa. Antes o povo de Israel era considerado uma nação santa, e nós também o somos nesse novo pacto por meio de Cristo. Nós somos uma nação, nós somos um povo santo, porque o próprio Deus é santo e Ele assim nos desafia que nós busquemos também a santidade. Na plenitude, muito difícil, mas esse deve ser o nosso alvo, essa deve ser a nossa meta, porque nós somos uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Ele nos chamou para essa exclusividade, Ele nos elegeu para ter uma nova vida de sacrifício vivo, de agrado para Ele. E foi o próprio Deus que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa era a mensagem. Essa era a mensagem que Pedro estava passando para aqueles irmãos, mas que é muito própria para nós, para mim e para você neste momento. Fomos eleitos para anunciar as maravilhas de Deus ao mundo. Infelizmente, meus amados irmãos, as igrejas, com essa preocupação de enchê-las, vão colocando membros, mas muitos membros são colocados nas igrejas, não são discípulos de Cristo, não são seguidores de Jesus. Não são a geração eleita, não são o sacerdócio real, não são a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos crescido em muitas vezes, meus amados, apenas em quantidade, mas a qualidade ela não tem sido vista. Porque nós ficamos com essa pressa de colocar pessoas, e aqueles que são membros, que fazem ali a sua profissão de fé, às vezes até são batizados, não têm tido a sua vida transformada, não têm entendido o sentido do que é ser um povo escolhido de Deus, não têm entendido o que é ser essa nação santa, porque nós somos eleitos para anunciar as maravilhas de Deus ao mundo, não apenas para ficar absorvendo e ouvindo, não apenas para ficarmos sentados em nossos bancos, não apenas para ficar observando o que está acontecendo. Nós somos chamados para fazer parte, nós somos uma geração eleita, nós somos o sacerdócio real, o sacerdócio de todos os crentes, que na reforma protestante foi muito difundida pelos reformadores. Que olha, o povo em geral tem que entender que faz parte desse desenvolvimento do reino de Deus. Eu e você, nós somos chamados para anunciar as maravilhas de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo, aqui na terra, para anunciar, para falar do seu jeito. Cada pessoa ela tem um jeito. Alguns são chamados para ser um pastor, outros são chamados para ser evangelistas, missionários, diáconos, presbíteros. Outros não sequer às vezes têm um cargo dentro da igreja, mas sabemos que os dons são distribuídos dentro do corpo de Cristo. Mas você foi chamado. Todos os que são pedras vivas, que estão nesse edifício vivo, que está em construção, é chamado para anunciar as maravilhas de Deus, porque você é um embaixador de Cristo. Você pode ter o seu jeito específico, às vezes até a sua timidez, mas como um sacrifício vivo, que é esse culto agradável, e nós devemos também anunciar as maravilhas de Deus. Não apenas ficar como espectadores, ouvindo ou olhando, ou imaginando apenas como que é. Nós fazemos parte, nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido de Deus, e nós fomos eleitos para anunciar as maravilhas de Deus ao mundo. Quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Quando o Evangelho é proclamado, quando a palavra de Deus é falada, através da sua vida, o Espírito Santo de Deus ele age. Ele é somente quem tem o poder, mas quem é chamado
para anunciar as maravilhas de Deus. É o seu povo que foi escolhido. É o seu povo que faz parte desse edifício, que é um edifício vivo, que é essa casa espiritual e que está em construção e que encontrará sua plenitude na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos eleitos para anunciar as maravilhas de Deus ao mundo. Acompanhe mais um versículo comigo, versículo 10. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Volta lá no Antigo Testamento, livro de Oséias, primeiro profeta menor, um dos 12 profetas menores, capítulo 2, versículo 23. Eu a plantarei para mim mesmo, na terra tratarei com amor. Aquela que chamei não amada, direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Só recapitulando. Então, uma primeira verdade que a palavra nos traz nessa noite é que nós somos escolhidos para oferecer uma vida agradável a Deus. Nós esquecemos o nosso passado, porque agora nós temos um outro presente, nós temos uma outra vida, nós somos chamados para viver de uma forma digna diante de Deus. Aquilo que nós fazíamos, que nós pensávamos, o nosso antiga maneira de ser, ela já não pode fazer-se presente nessa nova vida, porque nós somos escolhidos para oferecer uma vida agradável a Deus. Nós somos uma nação santa, nós somos esse povo escolhido pelo Senhor para oferecer uma vida agradável ao Senhor. E essa vida agradável é um culto agradável a Deus. E esse culto é através da nossa vida, através das nossas ações, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, nessa nossa nova natureza por meio da graça de Cristo. Então nós somos escolhidos para oferecer uma vida agradável a Deus. Uma segunda verdade é que fomos eleitos para anunciar as maravilhas de Deus ao mundo. Não devemos formar membros de igreja, mas discípulos, seguidores de Cristo, pessoas que entendem, que estão inseridos verdadeiramente no reino de Deus, que está em construção, que está em desenvolvimento. Então Deus não nos chama apenas para ficar ouvindo e olhando, mesmo que cada um tenha as suas funções ou as suas características ou determinado dom que Deus te deu. Mas nós somos eleitos para anunciar as maravilhas de Deus ao mundo, sermos sal e luz para esse mundo, fazer a diferença onde nós estamos, glorificar a Deus através da nossa vida individualmente, glorificar a Deus através do nosso trabalho, glorificar a Deus através dos recursos que Ele nos dá financeiramente, glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, glorificar a Deus através da nossa família, glorificar a Deus através da nossa igreja, porque nós somos eleitos para anunciar as maravilhas de Deus ao mundo. Você é um missionário. Pode ser que tem, lógico, alguns que são chamados individualmente, especificamente para ser um missionário até os confins da terra, em outros países, em outras regiões, mas todos que foram eleitos por Deus, que foram chamados por Deus, estão chamados para anunciar essas maravilhas de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Como os países têm os seus embaixadores em cada país, aqueles que são chamados por Deus por meio da graça de Cristo são os seus embaixadores aqui na terra. Nós somos embaixadores de Deus. Para quê? Para anunciar as maravilhas de Deus. Para anunciar as boas novas da salvação. Para anunciar às pessoas. Né? E às vezes você fica pensando, como que eu vou anunciar? Eu não sou, às vezes não tenho um dom de pregação. Eu tenho medo de falar. Através da sua vida. Através do seu trabalho. Através do seu ciclo de amizade. Aonde quer que você coloque a planta dos seus pés. Você ali é um embaixador de Cristo. Através do seu testemunho de vida, anunciando as maravilhas de Deus. Quando precisar, fale, mas às vezes nem é necessário. Através da nossa nova vida, né, com sacrifícios agradáveis a Deus, anunciamos as maravilhas de Deus ao mundo.
Às vezes o mundo a gente está achando que é eu ter que viajar. Fala, mas eu não tenho esse perfil, ou Deus não me deu esse dom. Não. O mundo é começando na Jerusalém, onde quer que você esteja, onde você está. Começa ali, através da sua vida, né? Falando das maravilhas de Deus ao mundo, à sociedade, às pessoas, né? Usando os seus recursos, usando a sua família, usando o seu trabalho para a glória de Deus, para anunciar as maravilhas de Deus. Mas por último, por meio da misericórdia de Deus, agora fazemos parte do seu povo. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Você tem noção que não é por aquilo que você fez ou faz ou quem você é? Você faz parte hoje do reino de Deus, você é uma pedra viva, você faz parte desse edifício, dessa casa espiritual que tem como a pedra angular, que tem como fundamento Jesus Cristo, que é a estrutura desse edifício, que é a estrutura da igreja, que é o cabeça do seu povo, que é a nossa meta, que é o nosso alvo. Foi pela misericórdia de Deus que nós fazemos parte. Foi pela compaixão de Deus que um dia te chamou. Porque se não fosse por Ele, nós continuaríamos perdidos ou decaídos nos nossos delitos e pecados. Por meio do primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Mas por meio desse segundo Adão, que é Cristo, vem salvação, vem transformação. E é por meio dessa misericórdia de Deus, é por meio da compaixão de Deus, porque antes nós não éramos nem povo. Antes no versículo 9 faz, agora vocês são nação santa, vocês são um povo escolhido, vocês são um sacerdócio real. Vocês foram eleitos para anunciar as maravilhas de Deus, mas antes nem sequer povo vocês eram. O coração do povo judeu foi fechado para que o resto da humanidade tivesse oportunidade. Quando Deus ele dá a missão para que Jonas fosse para Nínive, falar daquele povo, no fundo já era um prenúncio da salvação que seria estendida não só para os judeus. Por isso que Jonas ele não queria falar, porque ele sabia que a misericórdia do Senhor se estenderia sobre aquele povo. E foi através da misericórdia, da compaixão de Deus que nós recebemos essa nova vida. É só pela graça de Deus. Aproveite essa nova vida, essa nova oportunidade que Ele te deu. Entenda essa nova vida como uma oportunidade, como o melhor presente que você ganhou na sua vida. Porque essa vida, meus amados irmãos, ela é passageira. Quantas pessoas estão morrendo? E nós sabemos que nessa nossa vida, o momento ela vai acabar, o nosso último fôlego ele vai cessar, mas aqueles que estão com Cristo morrem com Cristo, aqueles que estão com Deus morrem com Deus. E assim como a promessa do Senhor Jesus Cristo com aquele ladrão que estava com ele na cruz, se creres em mim estarás comigo no paraíso. Essa é a promessa de Deus e nós temos que agradecer porque foi pela misericórdia, foi pela compaixão, foi pelo grande amor de Deus por nós perdidos. Não pelo que nós podemos fazer, não por aquilo que nós somos, porque nós somos falhos. E ai daquele que se acha capaz pelos seus próprios méritos de ganhar a sua salvação em Cristo. É só pela misericórdia de Deus que agora fazemos parte desse povo, que agora nós somos as pedras vivas, que tem como construtor, que tem ali como a pedra angular a Jesus Cristo. E somos chamados e somos convocados a fazer parte desse edifício, desse corpo de Cristo, desse novo povo, de ser eleito, de ser esse sacerdócio do Senhor, de ser uma nação santa. Foi pela misericórdia de Deus. Somos o povo escolhido de Deus. Finalizando, meus amados, eu e você fomos chamados por Deus para fazer parte do seu povo. E só por meio da graça do Senhor é que temos essa oportunidade. Ele nos chamou para vivermos uma nova vida e lhe oferecer, através de uma mudança de vida, sacrifícios espirituais que lhe sejam agradáveis. Somos uma geração eleita para anunciar as maravilhas de Deus. Eu e você, nós somos essa nação santa, esse povo escolhido, esse sacerdócio universal de todos os crentes, fazemos parte,
Temos o ator principal, que é Deus, né, junto com a Trindade, com o Filho e o Espírito Santo, mas nós somos parte desse reino que está em desenvolvimento. Deus nos chamou, né, não para ficarmos de braços cruzados, mas para fazer parte desse desenvolvimento, desse reino, né, anunciando para que outras pessoas também possam fazer parte junto conosco do reino de Deus, né, ter as suas vidas transformadas, ter um sentido na sua vida, né, que Deus ele possa te usar de uma forma sobrenatural, que não seja você, mas Deus através da sua vida. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã? Já estamos partindo para o final desta celebração, terças de esperança.